A propósito dessa história dos clubes de futebol, eles têm, a gente sabe, os principais clubes brasileiros, muitas dívidas de INSS e outras. Perto das dívidas dos bancos não representam nada. Ainda assim são dívidas e dívidas com, enfim, o erário. Como o senhor acha que esse problema, que não é de hoje, é antigo, deveria ser tratado e eventualmente resolvido? Como o futebol é uma coisa muito popular no Brasil, em alguns setores da sociedade há um certo preconceito contra o futebol. Mas é preciso deixar claro que os grandes devedores públicos do Brasil são, em primeiro lugar, os bancos e as multinacionais. Não são os clubes de futebol. E o que eles devem, perto dos bancos e das multinacionais, é muito pouco, como dívida tributária, como dívida... Ao INSS? Então é preciso relativizar isso. Agora o seguinte, não deve ser desconsiderado como devedor e deve ser cobrado também como devedor. Você acha que eles têm condições de pagar as dívidas tais como estão? Claro que devem buscar um caminho para pagar. Não já houve a tentativa dessa loteria, a renda no futebol não tem aumentado muito. O que precisa, no caso dos clubes brasileiros, é também uma regra democrática que limite mandato e tempo de mandato e gestão profissional, que a imensa maioria não tem nenhuma. Tá certo? Boa parte dos clubes do Brasil tem administrações muito aquém do nível de profissionalismo. O futebol há 30, 40 anos era quase que um artesanato. O atleta era um artesão, pago pelos seus admiradores, que eram sócios, torcedores. Hoje, no nível de profissionalismo, com contratos de patrocínio complexos, negociações complexas com proprietários de direitos de imagem, não pode continuar havendo essa gestão primária e amadora. Essa que é a verdade. Nesse caso, o senhor diria que talvez uma fórmula possível para resolver a dívida dos clubes com imposto de renda, com INSS, seria pactuar com eles uma melhor regra de governança, alternância de poder, profissionalização da gestão, para daí eles receberem alguma ajuda? Seria a primeira vez que você compraria a democracia, isso, você isso. Paga para ter democracia. Eu não sei se esse é um caminho. Eu acho que as regras democráticas devem ser adotadas no futebol porque elas são compatíveis com o país e são uma necessidade para melhorar a própria renda do futebol, a credibilidade, valorização das marcas, segurança para os investidores. Eu acho que é principalmente por isso. Não, sim, mas eu perguntei isso exatamente porque esse é o modelo em tese que vai ser usado com as confederações aí de esportes olímpicos, não é isso? Pedir que elas melhorem a gestão, que tenham alternância de poder, para que elas continuem a ter incentivos. No caso das confederações, nós já repassamos esse dinheiro. O governo federal, de fato, em certa medida, já sustenta o esporte de alto rendimento. O futebol não, é um esporte completamente privado. Mas no futebol o governo, em certa medida, ajuda a sustentar na medida em que as dívidas existem e estão sendo roladas, né? É um dinheiro público também. E não está retornando. É uma renúncia fiscal involuntária. Isso. Diferente do ICMS, do papel jornal, que é pactuada, essa aí é de fato uma renúncia não pactuada. E nesse caso dos clubes, que tipo de solução o senhor vislumbra? Porque o senhor fala, é necessário que os clubes melhorem a gestão, mas o senhor diria que é possível estudar uma fórmula que coloque nesse caldeirão isso? Possível e necessário. Como seria então? Estabelecer primeiro regras que todos passem a adotar. Por exemplo, o meu glorioso, histórico e tradicional Sociedade Esportiva Palmeiras resistiu, mas terminou aprovando as eleições diretas. Agora nós estamos no próximo passo, que é a democratização da estrutura, por exemplo, de escolha e de constituição dos conselhos. Muitos dos conselhos dos principais clubes do Brasil não são órgãos propriamente democráticos. Então é preciso democratizar e, acompanhada da democratização, a gestão profissional para cuidar dos interesses econômicos e financeiros do clube. Seria possível pensar numa fórmula orgânica
desse tipo de horizonte que o senhor imagina para os clubes e, com isso, então, o governo se dispor mais a renegociar a dívida deles? Eu acho que uma medida não deve ser condicionada à outra. Embora é verdade que instituições que adotem regras democráticas, gestão profissional, transparência, vai receber do governo e da própria população um nível de confiança muito maior.